Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Ouve Aí, o podcast do Observatório Universitário da PUC-RS sobre violência escolar, o Ouve PUC-RS. Eu sou Rosana Geller-Ruschel, sou jornalista, mestranda em Ciências Sociais e pesquisadora do LABINF, o Laboratório das Infâncias. Eu sou também integrante do Ouve e tenho muito orgulho de ter ajudado a idealizar esse projeto e poder também dedicar o meu trabalho de pesquisa ao tema da violência escolar. Esse aqui é um espaço para escutar com atenção o que acontece nas escolas, refletir sobre caminhos possíveis e construir pontes entre a pesquisa e a comunidade escolar. No nosso episódio inaugural, a gente vai conversar sobre as origens do observatório, quais os objetivos dessa iniciativa e por que ela é tão relevante no contexto atual de violência escolar no nosso país e também no nosso estado. E para essa conversa tão importante, eu tenho a honra de receber a professora Andréia Mendes dos Santos, coordenadora do LABINF, professora da PUC-RS e orientadora desse projeto. A professora Andréia é formada em psicologia, mestre e doutora em serviço social e atua como docente nos programas de pós-graduação em Educação e em Sociologia e Ciência Política, além de lecionar na graduação em Psicologia e Pedagogia. Professora, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, é uma alegria recebê-la. E bom, antes da gente entrar no tema do episódio especificamente, eu queria te pedir para contar um pouquinho o que é o LABINF, né? Para quem está nos ouvindo, talvez ainda não conhece esse espaço. Rosana, é um prazer estar aqui contigo e com todos que nos ouvem. Eu acho que essa é uma iniciativa que faz a diferença. Poder falar sobre violência, ouvir sobre violência escolar, nos remete a poder pensar ações de intervenção nessa dura realidade. Poder olhar para o futuro e construir pontes, para pensar um futuro diferente. Acho que a gente começa por aí. Bom, eu vou começar então te contando um pouquinho do Laboratório das Infâncias, o nosso LABINF, que surgiu em 2021. O LABINF ele surge num contexto de pandemia, ele começa a ser discutido ainda, enquanto a gente se encontrava no nosso período de distanciamento social, então em que nós nos conversávamos através de Zoom e outras plataformas digitais aí, e a gente começou a pensar, qual é o impacto dessa experiência para as crianças. A preocupação central do LABINF é poder pensar as infâncias a partir da experiência da pandemia. Infâncias essas que foram interrompidas, que foram silenciadas, que perderam a sua autonomia, que perderam as suas referências. E o objetivo era a gente poder pensar, e a partir de agora, como vai ser? Porque naquele momento a gente já tinha certeza de que não era um recomeçar. Era uma nova realidade, a gente não passou pela experiência da pandemia e seguimos. Imagina, se para nós que somos adultos foi uma situação devastadora, imagina para os pequenos, professora? As crianças, elas foram, naquele momento a gente fez uma pesquisa pelo LABINF, então, do qual a gente percebeu, assim, o quanto os impactos, tanto no desenvolvimento, infantil, quanto na questão emocional das crianças foi significativo. Tá? Então, poder olhar dentro desse contexto universitário e poder pensar o que a gente faz, tanto no sentido de ação junto às crianças, quanto no sentido da formação para quem trabalha com as crianças, porque também as nossas trajetórias, elas se modificaram. Eu não posso mais pensar o professor da mesma forma de antes, eu não posso mais pensar, diferentes profissionais que atuam junto com crianças. E sobre o espaço físico, assim, do laboratório, hoje ele é no prédio 9, aqui da PUC, mas pelo que eu sei, teve uma época em que ele era em outro local.
Como é que a pessoa que quiser visitar o laboratório, por exemplo, onde é que ela vai, como é que ela faz? Sim, hoje nós estamos no prédio 9 da PUC, na Escola de Humanidades, na sala 120. Andar térreo, né, bem visíveis. Próximo à secretaria ali, né? Isso, né? Logo na entrada do prédio, tá? Você já vai encontrar com o nosso laboratório, né? Mas nós começamos de uma outra forma, né? E começamos, e acho que também dá visibilidade para isso, assim, o apoio que nós tivemos é da Rede de Proteção à Infância da Rede Marista, que nos cedeu uma sala e toda uma infraestrutura para que nós começássemos, então, lá no prédio 1, o prédio da FIJO, da Fundação Irmão José Otão, né? Aonde nós começamos ali, naquele espaço restrito, né? A pensar projetos, a tentar idealizar ações, a fazer as nossas primeiras oficinas. Elas aconteceram ali, ainda com um número bem reduzido de participantes, porque ainda tínhamos toda uma questão de cuidado e protocolos, né? E aos poucos nós fomos, então, criando sentidos diferentes na universidade, né? Com todo o apoio da reitoria, e aos poucos nós conseguimos, então, vindo, né, em direção ao prédio 9, que é onde fica, então, o curso de pedagogia, o PPG, da educação e da sociologia e ciências políticas também, né? Então, nós ficamos mais integrados nesse ambiente. E a sala é linda. Quando a gente está ali pesquisando, as pessoas passam, né, prof, ficam olhando. Ela é lúdica. Ela é um espaço, né, que é constantemente planejado. E transformado. E transformado, né? A ideia é que a gente possa ali pensar sobre as crianças, com as crianças e para as crianças, né? O nosso objetivo ali é produzir impacto sobre a temática das infâncias, né? Nas crianças e em todo esse universo aí que pode nos ajudar a produzir infâncias melhores. E bom, quem acompanha as notícias, quem está por dentro do que tem acontecido no Brasil, no Rio Grande do Sul, sabe que a gente tem vivido uma crescente de violência escolar nos últimos anos, né? Com exemplos, assim, assustadores, muito tristes, ocorrendo em escolas de norte a sul do país. Só para citar, assim, um caso bem recente, em abril agora, em uma escola de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, aqui perto da gente, uma professora foi esfaqueada enquanto lecionava. Esse tipo de caso antes era comum nos Estados Unidos, né? A gente via isso longe, mas hoje também nos assombra. Tem aparecido muito nas notícias. E existe também um outro lado, um lado menos visível, que é aquela violência mais leve, entre aspas, né, professora? Que ocorre todos os dias, que muitas vezes é banalizada ou até naturalizada e que acaba passando despercebida. Isso torna o fenômeno da violência escolar bastante complexo, bastante desafiador, de forma que projetos como o Observatório da PUC-RS têm sido cada vez mais necessários para a gente tentar mudar essa realidade. Então eu queria começar a entrar no nosso tema aqui com uma pergunta que pode parecer simples, mas que é central para essa conversa. O que influenciou a criação do Observatório OUVE? O aumento, né, dos casos de violência e, ao mesmo tempo, uma modificação na estratificação da violência. Né? Se antigamente, e a gente fala, né, assim, de que nós tínhamos a violência física, né, como uma porta de entrada, eram as brigas, as discussões, né? Posteriormente, a gente começa, então, a dar nome, também é uma questão já existente na escola, que é o bullying. Né? O bullying, ele é aquela ação repetida, né, que causa sofrimento no outro. Então, muitas vezes, por exemplo, a origem do bullying, ela parte de apelidos, né, de que machucam, de que fazem mal
ao sujeito que parece uma brincadeira muitas vezes, é né? uma brincadeira, né, muito de mau gosto, né, vamos chamar assim. Então, a gente começou a perceber, né, o aumento dessas situações e uma coisa retroalimentando a outra, né? Então, dessa brincadeira, né, acabam então surgindo situações de violência física, né, de outros tipos de violência, tá? E mais recentemente, o que vem se observando é um crescimento assustador da violência extrema dentro da escola. Um tipo de violência que no Brasil, como tu mesmo dissesse, né, não acontecia, não era comum. Mas hoje nós temos percebido, né, casos de ataque contra a vida dentro da escola, além de outras situações aí que dizem, né, de roubos, de depredações, né, e outras situações. A senhora mencionou o bullying, né? A senhora já vinha pesquisando fenômenos como bullying há bastante tempo, né, prof? Como que foi esse caminho até aqui? O bullying ele entrou lá, acho que ainda na meu pós-graduação, né? O bullying ele foi uma temática do meu pós-doutorado, aonde nós fizemos um estudo junto às escolas de Porto Alegre, né, uma pesquisa de grande porte. Então, claro que nas pesquisas sociais a gente não trabalha no sentido de pensar em generalizações, né, mas nós tivemos uma amostra bastante significativa de perto de 1.400 estudantes e professores e comunidade escolar, né, que nos ajudaram a compreender o que era bullying, né, e como ele vinha sendo apresentado nas escolas. E isso teve início lá nos anos 2000. E a partir de lá, então, a gente começa a trazer outras temáticas, né? Vai fazendo articulações, mas sempre com esse olhar atento a esse fenômeno, né? Que em nenhum momento se tornou menos presente na escola. Ao contrário, ele sempre foi se modificando, criando outras formas, né, de se expressar dentro da escola, e isso significa o agravamento da situação. Uma palavra que é muito presente nesse projeto do OUVE é escuta, né? Esse nome, aliás, OUVE não é por acaso. Quando a gente decidiu por esse nome, foi para ser um posicionamento mesmo, um compromisso. E eu queria te perguntar, professora, por que escutar o cotidiano das escolas é tão importante quando a gente fala em violência? Eu tenho uma jornalista muito boa na minha equipe, né? E que a gente discutiu muito sobre o nome do observatório, né? E como é que a gente ia constituir esse conceito, porque esse é um momento chave, né? Isso é a nossa identidade. E quando a gente, né, começa dizendo ouve, nós já colocamos aqui em sintonia a nossa percepção de que esse é um princípio básico. Né? Não se trata de nós produzirmos conceitos e verdades e levar para a escola, né, e nem para a comunidade, mas sim de poder compreender o que acontece naquela comunidade e, a partir disso, podermos, em diálogo com a própria escola, pensar estratégias para resolver essa situação. Então, a gente parte desse conceito, né, que é o conceito da observação atenta, participante, de podermos estar junto com as escolas, né, e poder compreender que a violência escolar ela é um reflexo da violência social. Então, aquilo que vem acontecendo na nossa sociedade, ela acaba entrando na escola. Então, portanto, olhar a violência escolar não descola da gente estar fazendo uma análise a nível macro social, de podermos pensar na violência que acontece na cidade, né, que acontece na nossa sociedade. Porque está tudo integrado. Exatamente. E muitas vezes a escola ela é falada, né, por outros, ela é falada pela imprensa, por exemplo, bastante, mas ela é pouco ouvida, talvez, né? E como dar visibilidade para o que é vivido nas escolas
sem reduzir, assim, essa complexidade, digamos assim, do cotidiano que... Bom, o que sai nas notícias, obviamente, é importante, esses ataques, né, questões um pouco mais graves, até porque a imprensa não tem como noticiar absolutamente tudo. No entanto, esse cotidiano, essa violência mais banalizada, precisa ser ouvida. E como que a gente faz isso, professora? Eu quero voltar um pouquinho assim, né, e te colocar primeiro, né, qual é a origem da violência. Né? Um dos conceitos que a gente procura compreender esse fenômeno, né, é poder pensar que a violência ela surge quando um conflito não é satisfatoriamente resolvido. Né? E aí poder pensar de que esse fenômeno ele também faz parte da nossa natureza. Né? As relações elas subentendem a presença de conflitos. É da nossa natureza. Né? Agora, quando nós não conseguimos, né, resolver de uma forma satisfatória, né, seja essa satisfação tanto a nível subjetivo quanto a nível real de encaminhamentos, né, aí então a gente percebe que abre espaço para reações então, né, e comportamentos do tipo violentos. É uma forma de resolver conflitos a pior forma possível. É algo que começou ali, não foi talvez muito levado a sério. Exato. Né? Então, dentro dessa percepção, né, quando a gente pensa que a escola ela acompanha, né, a criança obrigatoriamente a partir dos 4 anos, mas a gente está falando aqui, né, de bebês na escola e que ela vai então, né, tá acompanhando esse jovem até perto da maioridade, em algumas situações até entrando no próprio período de maioridade, a gente precisa então pensar o que significa utilizar a expressão banalização da violência. Né? Porque a violência ela se relaciona com o sofrimento. E quando eu trago, né, essa percepção, eu não posso considerar que nada do que acontece dentro da escola, né, e que remete à violência possa ser menos importante, possa ser banalizado. Eu preciso compreender que no momento em que eu estou trabalhando com crianças, com adolescentes ou com jovens, né, e que existe uma situação de sofrimento presente, né, tudo o que acontece ali é importante. Né? Então, a origem de um conflito que pode partir, né, por questões de divisão de materiais, né, pela nossa incapacidade de aceitar as diferenças, de lidar com as diferenças, né? Ou a nossa falta de habilidade de tolerar frustrações, isso vem nos levando, então, à produção do fenômeno violência, né? E isso precisa ser entendido lá na origem. Eu não posso trazer, né, e olhar para o tapa, né, para a briga, ou enfim, para o fenômeno que for, a expressão da violência em si. Eu preciso olhar anterior a isso. Eu preciso estar olhando para as razões que levaram à formação desse fenômeno. Né? Então, portanto, observar, dialogar, né, e conversar com a escola é um caminho que para mim é essencial para que a gente possa pensar tanto, né, em produzir esse ambiente seguro dentro da escola, né, e garantir que aconteçam os processos de desenvolvimento e aprendizagem, que é a função da escola, né, mas ao mesmo tempo que eu possa pensar que ao fazer isso, eu também estou transbordando a própria escola e estou pensando sobre a sociedade. Muito interessante. Professora, o OUVE, ele é um projeto universitário, né? Ele nasce dentro da PUC-RS, mas, como você bem tem mencionado aqui, ele está voltado para fora desses muros da universidade. Ele quer dialogar com as escolas, quer dialogar com a comunidade, até mesmo com a imprensa, né? Qual que é o papel da universidade na construção de soluções para problemas como a violência escolar? E como que, por exemplo, a interdisciplinariedade pode fortalecer esse tipo de iniciativa? Ótima pergunta, né? A universidade, ela tem um papel na sociedade
de tentar construir pontes, né? De encontrar soluções para que a gente possa pensar em um mundo melhor. Então, dentro desse local de formação humana, porque nós trabalhamos na universidade numa perspectiva, de que nós estamos sempre em estruturação, sempre em desenvolvimento. Então, portanto, pensar que eu tenho jovens estudantes, jovens no sentido de recém-chegados à universidade, então, de uma formação inicial, até poder pensar na formação continuada, na qualificação, então, dos já profissionais que retornam à universidade. Isso significa, oxigenar o próprio fenômeno. Poder olhar para isso. E quando a gente pensa, que a universidade é responsável, então, pela produção da ciência, através de suas pesquisas, dos seus estudos, o quanto ela tem um papel ativo numa transformação social, porque é por entre esse cenário que nós conseguimos demonstrar cientificamente, tanto a realidade quanto pensar em possibilidades, em caminhos possíveis, fundamentados, então, a partir de argumentos científicos, técnicos, a gente pode pensar a universidade, então, em diálogo com a sociedade, inclusive como uma das ferramentas essenciais para a gente pensar em transformação de cultura. E também, agora pensando aqui, até na minha pesquisa, puxando um pouquinho a brasa para o meu assado, a universidade, ela pode, de certa maneira, também, enquanto coletora de dados, na produção de estudos científicos, conhecer a violência escolar, professora? Porque é um fenômeno que muitos especialistas alegam que dados sobre ele não são tão acessíveis assim. Infelizmente, a gente não consegue, encontrar dados robustos e muitas vezes transparentes também por parte dos órgãos públicos, E diferentes setores, inclusive do governo, divulgam esse tipo de dado de formas diferentes, até bem nessa linha que a gente vem trazendo aqui de tipos de violência. Tem aqueles que consideram a violência escolar mais no sentido do tipo penal, Então, a gente tem a agressão mesmo, o atentado contra a vida, a ameaça, essa coisa mais tardia, como você bem mencionou. E alguns, felizmente, têm também já tentado identificar essas microviolências, Essas violências mais originárias, assim, que começam como uma brincadeira, muitas vezes, como algo aparentemente inofensivo, mas que podem crescer e que podem resultar em violências mais graves. Então, acredito que o nosso papel também, enquanto pesquisadores, enquanto laboratório, é conhecer essas violências, porque sem conhecê-las, sem saber o que está acontecendo nas escolas, fica mais difícil também para políticas públicas serem realizadas, serem pensadas. Com certeza. Então, acredito que essa parceria também entre universidade e poder público é muito importante, porque a gente pode todos pensar juntos, construir pontes, como você bem falou, que é algo que a gente tem visto, inclusive, até agora com o conclave, Muito tem se falado do novo Papa, o quanto ele quer construir pontes, quer que as pessoas caminhem juntas. Isso. Então, acredito que aqui no nosso contexto de violência escolar não é diferente. Ao meu ver, não tem como a gente trabalhar separado. A gente precisa se unir, porque infelizmente é um problema muito grave e que tem crescido muito no nosso país, e infelizmente aqui no nosso estado também. Eu queria, prof, olhar também um pouquinho para o futuro, quais são, assim, os próximos passos do OUVE? Como que o observatório pretende atuar daqui para frente? Como que a comunidade ou até mesmo o poder público, enfim, podem se aproximar desse trabalho, A ideia do OUVE é ele ser um observatório ativo, no sentido de desenvolver diferentes funções. Então, desde uma plataforma, numa espécie de repositório,
aonde, né, tu vai poder estar consultando dados, pesquisas que vêm sendo realizadas, né, artigos que vêm sendo publicados sobre a temática, né, no sentido de organizar isso que tu muito bem dissesse, né, que muitas vezes é difícil da gente encontrar em um espaço sistematizado. Então nós somos um sistematizador de dados, né? Mas para além disso, acho que a gente assume aqui um compromisso com a sociedade, né? Um compromisso de ação junto à sociedade, né? De podermos pensar práticas. O observatório, por exemplo, uma das suas ações, ela passa por iniciativas de formação, né, em temáticas voltadas ao enfrentamento da violência, né, com o recorte necessário que é a compreensão do fenômeno da violência para poder pensar, então, né, estratégias de enfrentamento. É a produção, né, de diálogos com outras instituições. Acho que isso é fundamental a gente compreender, né, que nós não estamos sozinhos. Essa é uma jornada que acaba, né, acolhendo a todos nós. Então, as escolas de educação básica, universidades, a comunidade como um todo, que possa dialogar conosco, trazendo as suas experiências, né, a sua perspectiva, né, de construção desse pensamento a respeito do fenômeno, né? Porque, como a gente diz, né, ouvir é o estágio essencial para que nós possamos, então, pensar para o futuro. Nós estamos num momento de olhar para esse contexto social, para esse contexto desse fenômeno, né, e poder compreendê-lo. Nós já sabemos que ele é complexo, mas a gente precisa compreender aonde que reside a complexidade dele, né, nos micro movimentos que compõem o fenômeno da violência. A gente sabe, por exemplo, que muitas vezes aquilo que acontece na escola começou no trajeto para a escola, né? Vamos pegar uma situação aqui, assim, um deslocamento, né? Uma briga no trânsito, né? E essa situação acaba chegando dentro da escola e eclodindo em um outro conflito. Então, a gente precisa compreender, bom, o que é que compõe o fenômeno da violência? Ou até mesmo em casa, né, professora? Muitas vezes os alunos já vivenciaram situações de violência na sua residência, com a sua família, e isso acaba sendo reproduzido na instituição de ensino. Sim, né? Vários estudos dão conta, né, da gente poder pensar assim nessa posição que vai desde o sujeito, então, receptor da violência até o sujeito autor da violência também, né? O quanto a gente, assim, percebe aí, por exemplo, em muitos desses casos de violência extrema, inclusive que a gente já teve notícias, né, de que o autor da violência, muitas vezes, ele já foi vítima da própria violência. Então, e dentro dessa, e eu acho que assim, dentro da perspectiva interdisciplinar, né, não se trata de substituir papéis, muito ao contrário, cada um tem a sua função, mas eu quero resgatar, né, um pouco dessa visão penal, inclusive, que tu traz, né? Sim, atos violentos, eles não podem ser permitidos. A gente necessita ter toda uma política que seja uma política exatamente de proteção e de garantia de que a violência não vai acontecer. De prevenção também, né? De prevenção também, né? E também poder pensar, e se ela acontece? O que a gente faz? Combate disso, né? Como é que a gente se defende dessa violência, digamos assim? Isso, né? Agora, a gente também precisa ter um outro movimento, né, que é o movimento de poder pensar durante todo esse processo, né, poder pensar que quem assiste à violência é afetado pela violência, de quem tem notícia da violência é afetado pela violência, né? Não se trata de um ato que envolve vítima e agressor, se trata de um comprometimento com toda uma comunidade. A gente percebe muito, né, dentro disso que a gente tem ouvido,
né? Por exemplo, a questão de conflitos dentro da escola e que hoje acabam migrando para os grupos de WhatsApp das famílias, por exemplo. Isso, inclusive, eu ia te perguntar, assim, sente que houve uma mudança no tipo de violência escolar e nas formas como elas têm sido propagadas, assim? O que tem chamado a atenção, assim, principalmente depois da pandemia, né? Até a senhora mencionou a criação do Labinf nesse contexto pandêmico. O que tem mudado de lá para cá nesse contexto de violência escolar? O que a gente vem percebendo é uma ampliação, né, de todo um repertório de violência. E, ao mesmo tempo, percebendo o efeito contágio. A gente observa o quanto um conflito ele acaba capturando, e um conflito mal resolvido, né, acaba capturando diferentes sujeitos e atores na participação do conflito. Então, uma situação que muitas vezes, né, podia ser resolvida entre dois estudantes, acaba envolvendo toda a turma, todo o turno da escola, né, as famílias que acabam vindo, né? Então a gente percebe esse tipo de conflito aumentando, a gente percebe, né, especialmente falando do contexto escolar, né, novos atores que vêm se intensificando no conflito, né, nas relações de conflito. Por exemplo, o conflito entre as famílias e a escola, as famílias e professores, as famílias e as famílias, né, com as famílias. É um outro tipo de conflito que a gente vem percebendo, né, o incremento do fenômeno. E quando a gente olha para isso, né, vem atrelado então também um agravamento da própria violência. Então, a gente percebe que o importante é não ter limite. É fazer o pior possível. É como se eu tivesse que deixar o registro da gravidade daquele fenômeno. Inclusive, a gente presenciou isso, quem assistiu, né, na série Adolescência, que demonstra ali de uma forma fantástica, muito bem... Quem não assistiu tem que assistir a série, exatamente. Né? Por favor, quem não assistiu, pais, educadores, adolescentes, é uma série para todo mundo. E, ao mesmo tempo em que ela é muito bem feita, ela nos assusta, de certa maneira. Não tem como assistir essa série e não ficar impactado, porque ela trabalha justamente essa questão de crueldade desse tipo de crime, né? A gente tem visto uma mudança, por exemplo, o cyberbullying era algo que não se via muito lá atrás e agora é algo super comum, assim. E essas violências mais extremas que a série retrata, também, infelizmente, principalmente a partir de 2023, o ano ali que a gente teve aquela barbárie em Santa Catarina ali. Da creche, onde, né, as crianças, infelizmente, foram mortas. E é um tipo de violência que não se via antes, agora a gente vê, a gente se assusta e a gente tem que pensar juntos, como a gente vem trabalhando aqui, em políticas públicas para tentar prevenir, para tentar combater esse tipo de ato, né, professora? E o OUVE, ele tem também esse propósito de tentar se conectar, eu acredito, tanto com essa questão da imprensa, enfim, a imprensa traz esses ataques gravíssimos, a gente não pode fechar os olhos para isso, mas a gente precisa pensar nesse comecinho da violência, sem dissociar também uma coisa da outra, né? Aquele menino, a gente via a caminhada dele ali, ele tinha, né, um interesse numa colega e isso não foi bem sucedido. Então, a senhora falou, inclusive, na questão da frustração, né? Na habilidade socioemocional. Como lidar com a frustração? Será que as nossas crianças, os nossos adolescentes, estão sabendo lidar com a frustração? Estão sabendo lidar com, talvez, não serem aceitos como gostariam? A internet vem para potencializar isso. Então, um maior contexto de comparações, né, uma linguagem totalmente nova, em que os adultos muitas vezes nem conseguem acompanhar, nem conseguem compreender. Então, me parece um contexto novo para todo mundo, inclusive para as autoridades é um contexto novo. E a gente precisa aprender o que eles estão dizendo, o que eles querem ser ouvidos, né, professora?
E se formos pensar, né, dentro dessa linha, né, de que a escola acompanha o desenvolvimento do sujeito, né, que começa criança e termina jovem, né, para alguns, o quanto a gente percebe que é nessa fase também que todas essas experimentações elas vão acontecer. O primeiro amor, então, portanto, talvez o primeiro não, né, que é tão natural de acontecer. Né? Então, tanto família quanto escola, né, como toda uma rede, ela tem que estar atenta ao que está acontecendo para poder dar suporte. Né? É um papel da escola e da família, né, e de outras instituições também, ajudar essa criança, esse adolescente, né, no desenvolvimento das suas habilidades socioemocionais. A gente não aprende sentimentos, a gente sente sentimentos e aprende a lidar com esses sentimentos. Né? Isso é uma coisa muito importante. Então, poder trabalhar junto a esse estudante, né? O que acontece, o que tem latente, né? Quando quando o outro me diz não, né? Por que eu preciso respeitar o não do outro, a vontade do outro, trabalhar o conceito de empatia, né? Como é que o outro está se sentindo frente a isso? Então, ver que tudo isso nos coloca de novo na perspectiva do ouvir, né? De poder ouvir e dialogar, né? Com a escola, com os estudantes, né? Com toda a comunidade para poder compreender. Tu trouxesse agora o caso de Santa Catarina, né? Que infelizmente aconteceu. E eu quero, né, mostrar o quanto a gente percebe também uma mudança dentro do próprio, então, perfil, né, da violência. Se antes a gente dizia, né, de que estudos aí davam conta, né, de que muitas vezes o autor da violência, em caso de violência extrema, ele volta à escola por ter se sentido vitimado durante a escola, né, quando a gente está falando de uma creche, isso já não pode mais ser considerado dessa forma. Não foi o caso, né? Não é esse caso, né? Então, a gente tem que olhar entre, né, as entranhas do que está acontecendo no fenômeno para poder compreender, né? Por que eu vou me fazer, né, ser ouvido através dessa violência? Inclusive, agora vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho sobre esse caso específico e alguns outros também, mas a gente tem um artigo, né, prof, escrito em conjunto que trabalha a questão das políticas públicas relacionadas aos ataques extremos e como os ataques extremos mobilizam as políticas públicas. O que a gente percebeu em trabalho de análise, principalmente de notícias publicadas em portais do governo federal, foi um aumento muito significativo nas políticas públicas após o ataque de Blumenau. Então, se eu não me engano, foi dia 4 de abril, dia 5 de abril que esse ataque aconteceu. No dia seguinte, se forma já um grupo interministerial, né, o governo se reúne e já começa a propor políticas naquele dia. E aqueles meses subsequentes ali, eles vêm com um monte de ações muito importantes, relevantes. E depois que o tempo passa um pouco, isso começa a arrefecer novamente. Então, a gente percebe que esse tipo de crime, esse tipo de ataque, de violência extrema, mobiliza, choca as pessoas, né? Choca também o poder público, deixa todo mundo transtornado e querendo ver mudanças. E aí, bom, nesse momento se propõe, se busca, se pensa juntos, mas me parece que isso teria que ser contínuo, né, professora? Sim. Para funcionar efetivamente. Sim, né? Exatamente dentro daquela perspectiva, né? O que a gente tem que pensar em termos de promoção, né, do cuidado da escola, do ambiente saudável dentro da escola, né? No dia a dia, né? Dentro, né, do cenário da convivência, né? Então, além da gente falar da violência, a gente precisa falar da convivência, né? Qual é a qualidade da nossa convivência? Né? E aí poder pensar, bom, e aí? Como é que então eu vou trabalhar então a promoção, a prevenção da violência, né? E a intervenção em casos de violência,
né? Então, as políticas, elas precisam passar por todas essas searas, né? E serem permanentemente reoxigenadas. Inclusive, agora, essa nova legislação que proíbe o uso do celular, por exemplo, me parece bastante importante, né? Para que esses jovens, essas crianças, esses adolescentes consigam ter um aprendizado maior dentro da sala de aula, não fiquem tanto em rede social, no WhatsApp, no momento ali que deveriam estar aprendendo, que deveriam estar convivendo. Com certeza, né? Eu acho que chegou um momento, né, da gente repensar algumas coisas, né? E ao olhar para o futuro, poder pensar qual caminho que nós vamos tomar, né? Então, se a gente aqui, né, trata a partir do ouve, né, a importância da relação, de sentido de ouvir, de discutir, né, de dialogar, isso também vai se aplicar, né, em outras situações. Então, de que maneira é que nós vamos, né, poder investir na manutenção do vínculo presencial, né, da empatia, do carinho, né? Em que momento é que nós vamos estar investindo no cuidado com o outro? Né? Não apenas no curativo sobre o outro, né? Mas poder pensar de que, bom, onde é que nós queremos chegar? Isso faz parte de poder discutir, né, a nível de políticas públicas, né, e poder discutir a nível de gestão de escola, poder discutir com as famílias, né, poder discutir nas assembleias com os estudantes, né, de que eles possam pensar o que nós podemos fazer para poder, então, mexer nessa situação. E, professora, se a senhora pudesse deixar, assim, uma mensagem para quem trabalha, para quem estuda numa escola, né, para quem está nas instituições de ensino e acaba, infelizmente, convivendo com essas situações difíceis, pesadas, complexas, qual seria essa mensagem? Difícil, né? Mas eu entendo, né, que primeiro que a gente tem que se cuidar, né? Eu acho que um dos fatos, assim, para mim, que a gente precisa sinalizar aqui é o autocuidado, né? A partir do momento em que tu te sente afetado, impactado por uma situação, né, tu precisa te cuidar. Então, presenciar, né, estar vivendo uma situação de violência, né, não requer apenas estancar o fato violento, né? Significa a gente pensar em todo um contexto aí que faça com que a gente possa acomodar essa experiência, né? Dar uma ressignificação para essa própria experiência, né? Então, eu vou um pouco além para pensar como é que a gente faz essa ressignificação. E aí um exercício que eu, né, proponho né, como um caminho possível é o exercício de poder pensar sobre a complexidade da própria violência, né? De olhar para aquela situação e poder ampliar, né? Poder não desfocar, né, por tudo que a gente disse aqui, isso nos impacta, né? É claro que aquela situação nos marca, mas é poder tentar olhar o que está invisível, né, por trás daquela situação que aconteceu, né? De que a gente possa, então, pensar nisso, né, e a partir dali poder, né, pensar em todos os sujeitos envolvidos, fazer esse exercício de se colocar nos diferentes papéis, né? Até agora lembrei do professor José Vicente Tavares dos Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trabalha com o conceito de violência enquanto o gesto e a palavra emparedados. Ele acredita que a violência nada mais é do que o grito, do que a expressão de algo que não se conseguiu expressar de outra maneira. E acho que vai muito nessa linha do que a senhora vem falando, né? De tentar ampliar esse olhar e pensar, bom, essa pessoa está fazendo isso
porque tem algo por trás, que às vezes a gente não consegue ver. Né? A professora Miriam Abramovay, né? Ela trabalha ao poder olhar para o fenômeno, né? E poder relacionar isso com as desigualdades, né? Ela está falando isso, né? Ela está dizendo, olha, quando eu não me sinto, né, acolhido, quando eu não me sinto parte, né? Quando eu preciso de alguma forma manifestar isso. Então o movimento ele vem por aí também e a gente precisa, né, poder olhar desse lado, né, para podermos pensar. Veja que sim, se fosse suficiente, né, a gente pensar em medidas punitivas, a gente não teria mais esse problema. Né? Porque nós temos aqui regulamentos, nós temos legislações, nós temos... E isso não é o suficiente. Porque eles são importantes, né? Mas a gente tem que ir para além disso. A gente precisa pensar, então, né, a nível das nossas trocas, das nossas relações e o que está faltando, qual é a nossa carência. Nós estamos passando, não podemos esquecer que passamos, né, que o que se passou, como diria, né, Boaventura de Souza, né, Santos, não passou, a pandemia não passou. Nós continuamos produzindo, né, novos sintomas da pandemia, né, especialmente falando no caso do Rio Grande do Sul. Né, estamos aqui completando um ano de enchente que afetou o estado de norte a sul, né, de leste a oeste, e todos esses fenômenos eles também nos impactam. Então, e poder pensar, né, nas vulnerabilidades que são produzidas é uma outra forma de poder, né, contribuir para a superação da violência na escola. Bom, professora Andréia, muito obrigada por essa conversa, por oportunizar esse projeto que é tão necessário, né? Foi um prazer te ouvir aqui. Espero que a gente possa conversar outras vezes. Outros convidados também vão vir aqui até o nosso Ouve para conversar, para a gente entender outras perspectivas sobre esse fenômeno da violência. A gente deseja uma vida longa para esse projeto, né? Que ele possa auxiliar muito a nossa comunidade escolar, para que a universidade possa, né, contribuir, impactar socialmente. Queria agradecer também a você que nos escutou até aqui, desejar que você também possa refletir, né, professora? Acho que também é um papel de todos nós, enquanto cidadãos, refletir sobre esse fenômeno, sobre como a gente daqui a pouco pode contribuir um pouquinho, pode acolher alguém, pode ouvir alguém, né? E então esse foi o primeiro episódio do Ouve Aí, o podcast do Observatório Universitário da PUC-RS sobre violência escolar. Nos acompanhe nas plataformas de áudio e também pelo nosso site dentro do portal da Escola de Humanidades da PUC-RS. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Pode ir.